Pessoal, tudo bem? Nós estamos começando mais um podcast do Love. Hoje nós estamos recebendo 2 irmãos e vamos falar sobre missões, principalmente na Bolívia. Nós estamos recebendo o nosso pastor e missionário, René. Ele tem um projeto missionário na Bolívia que se chama Campanhas al Aire Libre. E nós temos o nosso irmão também, da Verbo da Vida, que é uma igreja que tem apoiado o trabalho do René, e a gente vai começar contando um pouco da trajetória deles com Cristo e daquilo que ele tem feito na Bolívia. Sejam muito bem-vindos. Amém, muito obrigado. Obrigado aí, né, pelo convite. Como já falavam aqui, eu sou missionário de Campanhas al Aire Libre, em Bolívia. E antes de ser missionário, né, nós temos uma história como iniciou tudo. Eu fui o primeiro cristão da minha família, né? Eu nasci em um povoado pequeno na Bolívia que faz divisa com Rondônia, Brasil, né? O povoado que se chama Guayaramerim. Cresci lá até os 11 anos de idade, e de 11 anos de idade eu saí de minha casa por causa de um lugar que meu pai tinha problemas com o álcool, né? E sei lá, a gente saiu aos 11 anos para Santa Cruz de la Sierra, né? E a gente morou muitos anos lá, muitos anos mesmo. E nessa caminhada de estar sem pai e sem mãe, a gente fez um montão de coisas ruins. De verdade que eu odiava o cristão, odiava com todo o meu coração. Eu estava assim, porque para mim o cristão era um mentiroso. Para mim o cristão era assim, como a gente fala lá, um hipócrita, né? Tudo isso para mim o cristão era o pior. Mas era porque, sei lá, a gente tinha uma ira com Deus, contra Deus, né? Porque eu falava assim, como um Deus de amor, porque muita gente pergunta o mesmo, como um Deus de amor vai permitir que um menino como eu esteja passando isso, um montão de coisas. E tudo o que esses cristãos pregam, que Deus está aí com vocês, que Deus cuida de vocês, para mim sonava mentira, né? E por isso que eu odiava mesmo. Mas o ano 2012, aí o Senhor me encontrou. A gente pegou um sentimento de ficar muito triste, né? E aí eu falei, eu vou aí para a igreja. Se o Senhor me passa alguma coisa, acontece alguma coisa, eu juro que eu servirei para sempre. Minha vida será sua. Mas se o Senhor não faz nada comigo, não acontece nada, nunca mais eu quero saber. Nunca mais irei. Nunca mais escutarei ninguém. Não quero nada. E com esse coração endurecido eu fui para a igreja. E foi aí que Deus me encontrou. Eu não lembro quem pregou. Nem sequer eu passei para frente, né, que a gente faz o apelo, né? Uhum. Vem cá, aqueles que difícil isso. Nem lembro a palavra que a gente pregou também. Só lembro um louvor. Eu acho que esse louvor foi que me converteu. Um louvor que fala assim, majestade, em espanhol é sua graça me alcançou tal como sou. Eu não era nada e agora o Senhor me tem dado valor. Quando eu escutei esse louvor, eu me quebrantei. Eu chorei. Eu caí no chão. E me rendi a Deus. Depois disso, eu saí da igreja, correndo. Ao outro dia, era um novo René. Agora era um filho de Deus. Então a gente começou a caminhada com Deus o ano 2012, quando eu tinha 22 anos. Então foi assim que a gente encontrou a Jesus. Que lindo! E foi a sua primeira vez na igreja? Minha primeira vez na igreja. E Deus já pegou seu coração de jeito? Isso mesmo. Mas eu acho assim que foi...
Nossa, foi uma oração ruim, né? Agora eu vejo assim, cara, que doido. Mas Deus, em sua infinita misericórdia e graça, Ele escuta essas orações doidas. Sim. Daqueles que, eu acho assim, é a oração de aquele que está desesperado, né? Eu acho que eu tenho o testemunho do desesperado. Tem muita gente que conta, não, que eu fiz isso, mas eu não gosto. Para mim, me edifica mais escutar uma pessoa que fala assim: eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu permaneci na igreja, e eu sou igreja. Nossa, esse testemunho assim que vai dentro de mim. Eu não gosto do meu testemunho porque eu fiz muita coisa ruim. Mas Deus assim me amou, né? E agora estamos aqui. Sim. E como que você compartilhou o evangelho com a sua família? As pessoas, depois que você foi para a igreja, você foi levando as outras pessoas ou foi algo muito natural que aconteceu? Então, a gente, como eu fui o primeiro cristão da minha família, porque meu pai não queria nada saber de Deus, né? Ele era um homem alcoólico. Minha mãe dizia que ela era católica, apostólica romana. Meus irmãos, tudo bem. Uma família disfuncional. Então, como eu fui o primeiro cristão, eu morava sozinho. Meus pais moravam lá, em meu povo, em Guayaramirim. Eu morava em Santa Cruz. E meu desejo era que meus pais, minha família, venham a Jesus. Né? Que eles experimentem o que eu experimentei, o amor de Deus, que é muito grande e sobrenatural. E aí eu comecei a orar por minha família. Eu comecei a orar por minha mãe. Primeiro por minha mãe, né? Deus, minha mãe. E depois eu comecei a orar por meu pai. Deus, toca meu pai. Toca meu pai. Liberta ele desse vício muito ruim, viciado. Eu orei 10 anos. 10 anos. E um dia, meu pai vindo para Santa Cruz para me visitar. E ele viu, eu já estava plantando igrejas, né? Em 2019, eu já estava plantando igreja, levantando igreja. E ele vindo, e ele viu o trabalho que eu estava fazendo, ele veio, escutou tudo o que a gente fazia e ele voltou para a minha casa. Depois ele voltou outra vez, quando eu já estava em Cochabamba, né? Outra história, muito longa. Mas quando ele veio para Cochabamba, ele sozinho falou assim: depois de 10 anos, filho, eu me quero batizar. Nossa, para mim foi muita alegria. Porque eu não preguei para meu pai, eu não abri a Bíblia para meu pai. Ele viu em mim o que Deus tenha feito. E ele sozinho decidiu se batizar. Então Deus me deu a oportunidade de evangelizar meu pai e batizar meu pai. Então ele foi o segundo cristão da minha família. E depois eu falei: pai, agora o Senhor tem uma missão. Tem que voltar para casa e pregar para minha mãe. E meu pai falou assim: não, tua mãe é difícil mesmo, né? Mas pai, Deus fez com o Senhor. Eu oro 10 anos para o Senhor. Eu sigo orando por minha mãe. Agora o Senhor tem que ir lá. Pregue para minha mãe. Enfim, 2 anos depois, a gente trouxe minha mãe para Cochabamba, né, para visitar. E eu não preguei também para minha mãe. Eu falava para ela: mãe, me acompanha, bora. E eu ia para uma igreja, para outra igreja, fazendo trabalho, não vendo as necessidades do campo. Levava, e sempre havia pregação. Então depois, assim, uma conversação aí na mesa também, eu falei: mãe, a senhora que precisa para aceitar Jesus no seu coração? Ele falou: nada, eu já vi. Ela aceitou a Jesus e depois eu perguntei: o que precisa para que a senhora se batize? Ele falou: vamos batizar. E eu batizei a minha mãe. Uau! A los dois. Então, agora somos 3 cristãos na família. Eu e meus 2 pais. E agora eles estão lutando para que meus irmãos também venham para Cristo. Né? Que eu tenho
4 irmãos mais. E você é o mais velho ou o mais novo? Eu sou ele do meio. Do meio. Do meio. Né? Então, assim, a gente conhece Jesus e aceitei a Jesus e lutei por minha família em oração, acreditando na palavra de Deus, né? Aquela que diz, se nós acreditamos em Jesus, eu e minha casa seremos salvos. Então, eu acredito que todos nós, cristãos, que alguns dizem, não, minha família é difícil, não importa, nós carregamos essa promessa. E Deus quer salvar todos, né? Sem dúvida. Então, isso é o que nós temos feito, resumindo, né? Sim. A história, porque é muito longa. E agora, minha família, somos 3 cristãos, para a glória de Deus. E quando você foi pro evangelho, o pessoal falou assim, você é doido? Meus amigos, né? Ou seja, meus amigos, o que aconteceu? Por quê? Tem muita gente que fala assim, não, a gente precisa, a conversão é devagar, né? Devagarzinho, a gente vai mudando e tudo isso. Eu não acredito nisso, sabe? Eu acredito que aquele que se encontrou com Jesus faz. Aquele que sentiu o amor de Jesus, ele muda de um lado para outro. Eu mudei de um dia para outro. Aí eu deixei meus amigos. Não, ou seja, não deixei de pregar para eles, não deixei de orar por eles, mas não era o tempo. Eu precisava ter umas novas pessoas que me ajudem e me guiem em a nova vida que eu estava iniciando. Então eu deixei tudo e me fui para outro bairro, me fui para outro trabalho e iniciei uma nova vida em Cristo, né? E o trabalho, você é pastor e missionário. É. Qual trabalho veio primeiro ou os dois vieram conjunto? Não. Eu tinha minha oficina de carros, mecânica. Sim. Sempre trabalhei com isso, desde jovem, né? Então, trabalhei. E meu sonho era ter minha própria oficina de carros, né? Falava assim, aos 30 anos eu tenho que ter um negócio próprio, tenho que me casar aos 30 anos, né? Ou seja, e se não logro isso aos 30 anos, eu falava assim, eu me considero um homem fracassado. Então, se você não conseguisse, era um homem fracassado. Fracassado. Para mim, acabou, né? Aí a gente já conhecia Jesus, e quando eu conhecia Jesus, eu comecei a orar por essas coisas, que são muito bons. Ter trabalho, né? Ter recurso econômico para sustentar você e depois a sua família. Mas eu sabia que Deus tinha um chamado para mim, sabe? Além do que a Bíblia diz, né? Que Deus nos tem chamado todos nós para ter comunhão com Jesus Cristo, aí em 1 Coríntios 1:9, né? Eu sabia, porque assim, eu dormia pensando em pregar, sabe? Eu comia pensando em como evangelizar. Eu trabalhava pensando, nossa, esse versículo é muito bom. A gente poderia usar esse versículo para evangelizar na praça, né? Eu sabia que eu tinha um chamado, mas eu não queria soltar. Eu estava bem, eu tinha tudo. Eu tinha uma placa em minha oficina de carro que era grandona, que só dizia meu nome, René. Grande, René, né? E embaixo, assim, pequenos, o serviço que nós fazíamos na oficina de carro. Então Deus me permitiu tudo isso. Mas aos 30 anos ele me tirou tudo. Porque ele dá corda para nós, sabe? Vai, eu estou chamando para você. Vai. Eu falava assim, não, eu estou bem sentado na cadeira da igreja, eu dou minha oferta, dou meu dízimo, eu apoio o meu pastor, apoio o trabalho, eu sou líder de jovem, então eu estou tranquilo com o que estou fazendo. Mas Deus tinha um chamado específico para mim. Então, aí, ele deu tudo. Eu acho que entre os 28 anos eu tinha tudo o que eu pedi para Deus, exceto me casar, né? E depois Deus assegurou tudo. Ele permitiu que dentro de sua vontade
agradável e perfeita. Eu pegasse tuberculose com a tribo Yuki. De todos os missionários que eu tenho levado, incluso o Arthur, que são muitos, o único que tem pegado tuberculose em esses quase 10 anos que eu trabalho com a tribo Yuki, fui eu. Sabe? É. Mas era porque Deus tinha ele tinha que me tratar. E aí a gente... Deus me tratou assim ele permitiu. E o processo da tuberculose foi duro porque, ou seja, os doutores falam que você não pode sair, nem falar com ninguém, nem compartilhar alimento com ninguém por 2 meses. Você tem que estar sozinho. Eles fazem o controle para você, tudo isso, né? E foram os 2 meses mais difíceis, porque aí eu larguei o trabalho. Eu falava, nossa, e agora o que eu vou fazer? Como eu me vou sustentar? E aí foi que a igreja, por isso que eu falo assim, nossa, a igreja é tudo para um cristão, né? A igreja, os irmãos da igreja começaram a trazer para mim 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar, um montão de coisas, mas cada coisa que eles traziam para mim era uma vergonha para mim, sabe? Porque eu falava assim, nossa, eu nunca precisei de ninguém, eu sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro, eu ajudava outros, mas agora a gente me está trazendo para mim, era uma vergonha. Enfim, tudo esses 2 meses, o dinheiro nunca faltou, o alimento sempre foi assim, abundante, mas eu não estava feliz com isso. Eu estava sendo quebrado por Deus, porque nesse processo Deus me mostrou que eu era muito orgulhoso, né? E aí Deus quebrou isso e Ele falou comigo, diz: de hoje para diante eu serei teu sustento. De hoje para frente sou eu. Eu cuidarei de você. Eu darei tudo para você. E depois dos 2 meses, 3 meses que eu fiz o novo estudo, saiu a tuberculose negativa, que se havia ido. E quando eu pude sair do quarto, né, para ter uma vida normal outra vez, eu falei com o meu pastor: Deus me tem chamado. Eu preciso que o Senhor me dê sua cobertura, me abençoe, para levantar uma igreja em um lugar onde não tem. Meu pastor olhou para mim, em nome de Deus, olhou para mim e falou: René, Deus já me havia falado isso há muito tempo, mas eu não queria falar com você para que você não age que é coisa de homem. Agora Deus falou com você, Deus já havia falado comigo, quem sou eu para te atrapalhar? Ele abençoou e me mandou abrir igreja, né? Mas foi depois desse processo de tuberculose. E a oficina de carro eu dei de presente para meu irmão. Deve tudo, não quero nada. Eu não fiquei nem com uma chave de fenda comigo. Eu larguei tudo e me entreguei 100% ao trabalho de plantação de igreja. Foi assim. Uau. Glória a Deus. É Deus. Eu falo assim, só Deus. É bênção demais. E aí você começou a plantar igrejas. Vocês faziam uma visita antes, conhecia o povo, a necessidade do povo, e começava a plantação de igrejas, depois deixava essa igreja com a comunidade? Como que funcionava isso? Então, além de ser missionário de campanhas al aire livre, eu sou membro da igreja Assembleia de Deus Esmeralda Madureira, em Santa Cruz. Eu fui treinado por um missionário brasileiro, eu fui cuidado por um missionário brasileiro, né, que ele foi como missionário da Madureira, né, aqui, que é muito grande aqui. Sim. Madureira. Foi para Santa Cruz e ele sempre trabalhou plantando igrejas. Então ele foi para Santa Cruz a plantar igrejas, trabalhamos juntos, levantamos uma grande igreja, graças a Deus. E depois disso ele voltou para o Brasil e eu fiquei lá. Mas depois da tuberculose eu já iniciei. Eu fui a procurar um lugar onde levantar a igreja.
sozinho. Eu era presbítero naquele tempo, né? Eu era presbítero consagrado. E eu fui assim, eu era solteiro. Ou seja, eu quebrei, em teoria, né, as regras da Assembleia. Mas foi Deus. Meu pastor, ele confiou e ele me mandou. E deu tudo certo, graças a Deus. Aí a gente começou com uma igreja em Santa Cruz, de zero. Não tinha nada, só era um galpão. Porque eu pensei assim, eu vou iniciar igreja em um lugar muito pequeno, onde entrem 10 cadeiras e está bom para mim. Está bom para mim. E eu comecei a caminhar a pé, né, buscando um lugar onde alugar. E todos os lugares que eu vi assim pequenos era muito caro. A gente acredita que Bolívia é barato para morar. Não é barato, não, né? É caro. Então, depois que a gente buscou e não encontrei, eu passei por um galpão grandão. E quando eu vi esse galpão, nossa, foi assim, meu coração. Deus falou, é aqui. Eu vi aquele galpão e eu falei, não, Senhor, não é aqui não. É aqui. Não, Senhor, muito grande. Era quase 300 metros quadrados. Um galpão grande. E eu tinha em minha mente um lugar pequeno onde entram só 10 cadeiras. E naquele galpão entravam 300 pessoas. Nossa. Entende? Então, foi assim que a gente começou a ver os milagres de Deus pela fé que uno tem. Então eu falei assim, não, é muito grande, o aluguel deve ser muito caro. Mas Deus falou comigo, liga ao dono. Eu chamei ao dono, perguntei quanto. Aquele tempo, eu acho que era 2.300 bolivianos, né, o aluguel desse galpão. E aí eu falei, nossa, eu não tenho dinheiro. Eu não tinha nem para mim, né, mas era muito grande. E aí eu falei com o meu pastor, eu tenho encontrado um lugar. Ah, que bom, né? Que bom. Mas eu preciso mostrar para o Senhor o lugar, né? E ele vinha assim, um missionário com muita visão, né? Um missionário mesmo, né? Ele se chama Sleman. Ele viu o galpão assim grandão e ele viu assim, glória a Deus. E os dois doidos, né? Sem alugar. Todavia, ainda não havíamos alugado, mas nós vimos esse galpão e nós já vimos, né, aulas aqui, lá a gente vai fazer uma cozinha, a gente vai fazer uma lojinha lá, vamos fazer o púlpito aqui, sem alugar, sem falar com o dono, sabe? Ou seja, os dois doidos aí. E aí a gente alugou o galpão sem dinheiro. Coisa que Deus faz, né? Sim. A gente falou, o Senhor nos dá depois nós pagamos. E sei lá, eu achei graça diante desse homem, e ele falou, tá bom, toma. E a gente tomou que esse galpão a gente usava como um salão de eventos para fazer festas, para vender álcool, para fazer matrimônios, festas mesmos, né? E a gente tomou, e a gente converteu esse lugar, que era um lugar de festas, em um lugar de adoração, na casa de Deus, em uma igreja. E aí a gente iniciou. Assim foi que a gente iniciou o trabalho de plantação de igrejas, né? Eu vi tudo o que Deus fez. Aquele dia que eu estava orando, Deus, a igreja não tem cadeiras, me responda, me ajuda. E depois que eu terminei a oração, meu pastor entrou e falou para mim, René, vamos para lá. Eu nunca perguntei para um pastor assim, não, pastor, onde vai? Ele falava, eu sabia, ele tem algo. Sim. E a gente ia, né? E ele me levou a uma loja assim, grande, de puras cadeiras. Foi um dos milagres mais maravilhosos que tem feito. Lá nessa loja me esperava uma irmã. Ele falou comigo, pastor René, escolhe, que cadeira você quer? Nossa, eu vi isso, eu
Eu quero essa cadeira de lá, é Tramontina, né? Tramontina, isso eu quero o melhor para a igreja. E aí eu vi ela assim e disse, não, mas 12, uma docena, nós falamos, 12 cadeiras tá bom para mim, né? Ele falou, não. Olhou para o dono da loja e falou assim, eu quero que você carregue 60 cadeiras no caminhão e levem para a igreja que ele está iniciando. Nossa, 60 cadeiras, a 80 bolivianos cada um. Era muito dinheiro, sabe? E foi assim que as cadeiras chegaram para a igreja, né? E nesse eu falei para a irmã, ela se chama Rosemary. Irmã Rosemary, será que eu posso trocar 12 cadeiras grandes por mesas e cadeiras para crianças, né? Ela falou, não vai trocar nada. Ponha 2 dozenas mais de cadeiras para crianças e mesas para as crianças. Então foi assim. Glória a Deus. Foi Deus, né? E a gente viu muitos milagres assim, dentro da plantação de igrejas, né? Para levantar a igreja, para construir as aulas, construir muita coisa assim. E aí a gente iniciou o trabalho de plantação de igrejas e, ou seja, nós vivimos vendo os milagres que Deus faz. E aí foi que amamos esse trabalho e quando a igreja ficou muito linda, eu passei ao outro lado da rua e vi a igreja. Eu tinha posto uma placa assim grande, de 21 metros por 2, para que você tenha uma ideia, né? Assim, grande assim, que dizia, Jesus é a nova vida, grande. E eu puse refletores, né, muito fortes, e todo mundo passava pela essa esquina da rua, e todo mundo mirava assim, nossa, que isso, nossa, muita luz. Sim. E essa esquina não tinha como não ver, não né? tinha como não ver, então era a igreja. E quando a igreja ficou muito linda, eu passei na rua e falei assim, meu Deus, muito linda a igreja. A gente acabou, depois de 2 anos, já tinha umas 20 famílias na igreja, a gente já foi construído as aulas, a cozinha, não havia, tínhamos feito nossa parte. Quando eu passei à frente, nossa, eu falei assim, Deus, obrigado, a igreja está muito linda, agora vamos a fazer muito mais evangelismos, vamos fazer isso. Eu tinha uma visão de pôr aí um comedor para as crianças, para a gente que não tinha, um montão de coisas, muitos projetos. Eu fiquei muito feliz, contente pelo que Deus tem feito. Ao outro dia, pela manhã, meu pastor me ligou. Ele falou, René, o tempo em Santa Cruz acabou. Nossa. Aí eu falei, não. Ou seja, muito trabalho. Sim. Mas ele falou assim, Deus tem chamado. Seu tempo acabou. Agora você tem que ir para outro lado. E aí a gente foi para Cochabamba, onde nós moramos agora, né? Do mesmo, em Cochabamba a gente fez o mesmo com a igreja, que quando estava bem, Deus falou, agora vai para outro lado. Então, a gente entendeu dessa forma que nosso chamado não era pastoral. Era um trabalho assim de missionários, de plantar e evangelizar, ajudar os pastores, que é o que nós fazemos como campanha Alegre e Livre, né? Ajudar os pastores. E se não tem pastores lá, a gente vai entrar, vamos fazer do básico e sempre procuramos uma igreja, que a igreja suma. E continua o papel que a igreja vem fazendo há mais de 2000 anos atrás, cuidando da gente, amando a gente, né? Esse é o trabalho que nós fazemos. E foi assim que nós descobrimos o chamado que Deus tinha feito para nós, né? Assim, para que a gente tenha uma ideia, né? Quando não é, aunque a gente queira ficar. Mas é muito importante escutar a voz de Deus, né? Sim, como é importante. Isso mesmo. É melhor a gente não dar nenhum passo se ele não fala. Isso aí. Se a nuvem não se move, a gente não se move também. Isso mesmo. Arthur, e você? Como você conheceu a Cristo e depois como começou o seu envolvimento com missões até chegar nesse nosso amigo boliviano aqui? Eita. Caminho longo, né? É um caminho longo. Mas basicamente a minha conversão, na verdade eu conheci a Jesus desde criancinha. Nasci num lar cristão.
fui criado, né, dentro da igreja. Meu pai, ele era pregador, então ele vivia pregando, indo em várias igrejas, visitando, ministrando. E eu estava sempre acompanhando ele. Ele auxiliou por muito tempo muitos pastores em muitas igrejas. Minha mãe sempre trabalhou com crianças, né? Então ela gostava do departamento infantil e ações sociais também. Então eu fui criado ali naquele meio evangélico, desde cedo. Então desde muito novinho, a primeira vez que eu preguei eu tinha 7 anos de idade. Era num culto de criança e a mensagem era João 3,16. Mensagem evangelística. E aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, com 7 anos de idade. Porém, com 9 anos, né, teve uma situação muito ruim na minha família, que foi um divórcio, uma separação. Então, meu pai e minha mãe se separaram e a minha família foi destruída, né? Eu posso dizer que foi destruída. Eu nasci e fui criado também dentro da favela, né, dentro da comunidade, na Vila Ventosa. Então eu fui criado no meio do crime, né, no meio de drogas. Era comum, a gente ia pra escola, via os traficantes. Era muito comum eu ver pessoas mortas, né, baleadas. Inclusive na minha família tinha esse histórico, né. Meu tio morreu aos 17 anos de idade, com 3 tiros nas costas, porque era um traficante. O próprio amigo dele matou ele. Então, ao mesmo tempo que eu fui criado num cenário evangélico, eu também cresci dentro dessa situação, né, de criminalidade. Então, eu tive contato com as duas coisas. E aos 9 anos de idade, com o divórcio do meu pai e da minha mãe, né, meu pai ele se desviou por um tempo. A minha mãe ela até frequentava a igreja, mas ela não estava tendo assim atitudes cristãs, né? Então, ela estava mais com o pé no mundo do que dentro. E nisso eu perdi ali a minha base, né? Minha fundação, porque eu era uma criança com 9 anos de idade, né? Como que eu iria para a igreja sozinho, como que eu iria me manter dentro do cenário evangélico se a minha base ali não estava me conduzindo para esse local. E infelizmente, né, eu também não gosto do meu testemunho, como o pastor Renê disse, eu queria ser uma pessoa aqui que ia falar que eu fui criado nesse cenário e permaneci. Mas infelizmente eu fui pro mundo, né? Conheci tudo de ruim que o mundo tinha para me oferecer. Então ali cerca de uns 11 anos de idade eu já estava consumindo bebida alcoólica, fumando cigarro. Com 12 anos eu lembro de ter experimentado o primeiro cigarro de maconha. Então eu comecei a envolver com drogas. E fui só envolvendo com drogas, ao ponto de começar também a fazer tráfico. Então houve um período na minha vida que eu me envolvi com tráfico internacional, vindo de LSD. E foram cerca de uns 7 anos nessa vida, até o dia que eu encontrei minha esposa, que não era minha esposa, né? Mas eu e ela, a gente se encontrou dentro de um baile funk. E ela começou a me levar para Jesus. Mas dentro dessa caminhada eu tive algumas experiências com o Senhor que me marcou, sabe? E a experiência mais forte que me marcou nesse cenário de criminalidade, eu tava num baile funk, eu tinha consumido muita droga nesse dia e eu tive uma overdose dentro do baile funk. Então assim, eu lembro de caminhar na rua, era um baile funk numa favela, então era uma rua com várias caixas de som, carros de som, aquele trem doido lá. E do nada eu fiquei surdo e eu só escutava meu coração, igual uma metralhadora. Disparado. Tava batendo tanto que meu peito começou a doer e as minhas vistas foram escurecendo e eu fui perdendo o ar, não tava conseguindo respirar. E eu sabia que ali eu tava morrendo. Nossa. E naquele lugar, naquele cenário, eu fui e fiz uma oração. Falei, Deus, não deixa eu ir pro inferno. Essa foi a minha oração. Que eu fui criado num berço evangélico. Nossa. E eu sabia que a condição que eu estava ali, se eu partisse naquele dia, eu iria para o inferno. E essa foi a minha oração. Deus, não me deixa ir para o inferno. Na hora que eu fiz aquela oração, meu ar voltou, o coração acalmou, o peito parou de doer e minhas vistas que já estavam escurecendo, já estavam assim, vendo quase tudo preto, clareou. E eu fiquei são. Eu tinha usado muita droga, maconha, loló, bebido muito.
E era impossível ficar ação com a quantidade de droga que eu tinha usado, mas foi instantâneo. A sanidade veio, eu fiquei sem são. E eu lembro que eu não comentei nada com os amigos que estavam comigo, né? Os amigos, né? Porque eu sabia que se eu falasse, até mesmo no momento ali que eu tava passando mal, eu não tava respirando, eu encostei na parede, abaixei assim, e foi quando eu fiz a oração. Mas eu não quis falar nada com ninguém, porque eu sabia que se eu falasse, eles iam me zoar. Ah, você tá viajando, você tá pegando onda. Então eu não falei nada e fiquei quieto. Mas mesmo ali Deus me livrando dessa situação, eu não saí da condição que eu estava. Ainda permaneci usando drogas, mas eu fui diminuindo, né, a quantidade. Mas esses problemas, né, de ter me envolvido com droga muito cedo, na adolescência, também trouxe vários traumas. Trouxe crise de ansiedade, depressão, né, olhar para o cenário de destruição na família também, de ter sofrido como criança com alienação parental muito forte, trouxe vários traumas. Então, além disso, eu tentei suicídio 4 vezes, porque eu não queria mais viver. Minha vida estava muito ruim. E nesse mesmo lugar onde Deus me livrou, nessa overdose, foi o mesmo lugar que 2 anos depois eu encontrei com a minha esposa. No mesmo lugar. Na mesma rua, no mesmo baile funk. Na época, né, eu conheci ela através do WhatsApp, através de amigos e tal. Inclusive eu tinha um relacionamento com uma amiga dela, mas assim, não era algo sério, né? Essas coisas que o povo do mundo vive. E naquela situação, eu encontrei com ela a primeira vez ali pessoalmente. E quando eu cheguei em casa, né, a gente se cumprimentou. Quando eu cheguei em casa, a primeira mensagem do WhatsApp era dela: nossa, eu não sabia que você fumava. Eu falei, meu Deus, essa mulher é diferente. Já tá me dando bronca. E aí a gente conversando, depois eu descobri que ela ia na igreja, né? Ela tava no baile funk, mas ela ia na igreja. Ela era aquela pessoa que frequentava a igreja de vez em quando. Eu falava, Deus, é isso que eu preciso. Eu precisava realmente de alguém que pegasse e puxasse minha orelha. E ela já foi essa pessoa logo de cara. Então a gente começou, né, a se relacionar e ela começou a me levar para a igreja. E nisso, né, a gente ia de vez em quando para a igreja, mas teve um culto que eu resolvi passar com ela na igreja, que era um culto de virada de ano do ano de 2018 para 2019. E mesmo nascendo num berço evangélico, eu nunca tinha passado um culto de virada na igreja. Porque todo fim de ano a minha família viajava, então a minha família ia para a roça ou ia para a praia, então a gente nunca passava virada de ano na igreja. Mas naquele dia eu falei, não, nós vamos passar o culto da virada na igreja. E quando chegou nesse culto, não precisou de ninguém vir em mim, não precisou de um profeta vir, eis que te digo, mas o Espírito Santo falou comigo, você quer viver mais um ano como esse último ano que você viveu? E aí veio aquele filme na mente, né? Um mês antes desse culto eu quase tinha sido preso, porque eu tinha feito uma festa para comemorar meu aniversário, e nessa festa tinha drogas, tinha DJ, tinha som alto, aquela coisa toda. E os vizinhos, né, denunciaram, chamaram a polícia. Mais de 10 viaturas chegou lá, acabou com a festa e quase que eu fui preso nesse dia. E aí eu refletindo em tudo que tinha acontecido naquele ano, falei, não, Deus, não é isso que eu quero viver. Eu entrego minha vida para o Senhor. E ali eu entreguei a minha vida para Cristo. E eu resolvi viver a mesma intensidade que eu vivia no mundo, eu resolvi viver para o Senhor. Então eu comecei a caminhar com Jesus e cada dia mais eu queria Ele, eu virava as noites estudando a palavra, aí aproveitava que a noite já estava virada, já estava de madrugada e ia orar, já era aquela intensidade. E nisso eu fui conhecendo o chamado de Deus para minha vida, né? Eu lembro que eu fui para um acampamento de jovens da igreja que eu fazia parte. Nesse acampamento foi o dia que eu batizei também. E teve um pregador, um amigo, um irmão que eu amo demais, que é o Gustavo Martins. Deixo aqui um abraço para ele. Gustavo, eu te amo, meu irmão. Ele pregou no dia do meu batismo. E a mensagem dele foi Mateus 24:14. Esse evangelho será pregado a todos os povos, línguas, tribos e nações, então virá o fim.
Eu falava, meu Deus, Isso. Jesus só vai vir se o evangelho chegar a todo mundo, então eu preciso pregar. E aí eu começava a lembrar dos amigos meus, né, dos colegas que eu convivia, porque eu fui o único que se converteu. Todos continuaram. Então eu falava, cara, eu preciso pregar o evangelho para esses caras, eu preciso espalhar a mensagem. E aí eu saí daquele acampamento explodindo de desejo de pregar o evangelho. E aí todas as oportunidades que eu tinha, eu ia pregando o evangelho. Todas as oportunidades, todos os lugares. Eu ia tomar uma vacina no posto, eu pregava o evangelho. Eu ia pegar ônibus, eu pregava o evangelho. Todos os lugares eu pregava o evangelho. E aí eu fui descobrindo esse chamado, né? E o meu pastor, na época, vendo aquele mover todo, ele falou, você vai iniciar na nossa igreja o departamento de evangelismo. Era uma igreja que não tinha evangelismo. E aí nós iniciamos, eu comecei o trabalho, a gente fazia evangelismo toda semana, uma vez por mês a gente saía para fora, a gente ia para o hospital. Mas antes de começar esse trabalho evangelístico, eu falei assim, eu quero aprender. Porque eu não sabia o que era ser um evangelista. O pastor identificou isso em mim, por causa do que eu estava desenvolvendo. Mas eu não sabia o que era. Então eu comecei a estudar, eu pesquisava, eu falava o que é um evangelista, como abordar as pessoas, como falar, como orar por cura. E de tanto pesquisar, eu comecei a conhecer pessoas, né, do cenário hoje que são inspirações para nós, como Luca Martini, Alessandro Vilas Boas, Gabriel Cantarino, que na época eles faziam muito evangelismo. E aí eu fui para São Paulo. Um dia eu conversando com o Gabriel Cantarino no Instagram, ele tinha postado que ia ter um movimento lá que a Igreja One fazia, que era um Sobre Toda a Carne, que era um evento de 12 horas de evangelismo na rua. Começava 8 da manhã e ia até 8 da noite na Avenida Paulista. E aí 8 da noite eles faziam um culto ao ar livre. E aí eu falei, cara, eu preciso ir lá, eu preciso aprender, eu preciso saber como é isso. E aí eu escrevi, mandei uma mensagem, eu falei, eu posso ir? Sua humildade, não pode. Gabriel Cantarino, pastor, não sei se o senhor conhece ele, né? Não conheço. Porque ele é brasileiro, mas é uma pessoa assim, muito influente no Brasil, acho que ele tem mais de 100 mil seguidores no Instagram. Eu falava, esse cara não vai me responder nunca. Mas na mesma hora ele me respondeu. Ele falou, pode vir, vem pra São Paulo, a gente vai te receber e tal. E eu fui. Nunca tinha ido pra São Paulo, né? Nunca tinha ido pra São Paulo. Não sabia nem como chegar lá e fui pesquisar. E a igreja ofertou a passagem, alimentação, hospedagem, tudo que eu ia precisar e fui. E lá eu aprendi com eles, né? Aprendi com o Alessandro Vilas Boas, com o Gabriel Cantarino a evangelizar. E aprendi sobre os dons do Espírito, palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, como orar por cura. E ali eu tive a minha primeira experiência orando por um enfermo. A gente foi fazer um evangelismo na Avenida Paulista para um trio de pessoas, onde tinha 2 homens e uma mulher. Eles eram moradores de rua, andarilho, que vendem miçangas, que cada hora tá num lugar. Eles não ficam fixos num lugar. E eu tava com mais 3 pessoas, a gente era 4 pessoas evangelizando, um grupo de 4. E eu evangelizando essas pessoas, os 2 homens eram ateus. Mas antes de ser ateu, um estudava para ser pastor, fazia teologia na faculdade presbiteriana, já era formado, e o outro já era bispo e se tornaram ateus. Eles falavam que eles não acreditavam mais nesse ser superior que governa o universo. Que eles acreditavam que se eles fizessem o bem viria até eles, se eles fizessem o mal viria até eles. Mas eles estavam tão cegos que estavam vivendo a condição de rua. Que bem é esse que voltou para eles? Mas eu vi uma mulher que estava com eles, que era esposa de um, que ela tinha uma enfermidade, ela tinha o tendão de Aquiles encolhido de nascença. Então ela andava com uma perna assim, torta assim, quando ela andava ela cambaleava. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, você crê em Jesus? Ela falou, creio. Eu falei, pois é, ele pode te curar. E aí eu orei pra ela, né, nós oramos, e declarando em nome de Jesus que o tendão dela voltasse pro lugar. E o pé dela que só ficava assim, ele não levantava por causa do tendão. O pé dela começou a levantar e o tendão foi crescendo. E ali ela foi curada. Só que eu senti assim algo dentro de mim. Mede os braços dela. Isso no meio da rua. Mede os braços dela.
E aí quando eu medi os braços dela, tinha uma diferença muito grande, um era muito mais baixo. Aí eu falei, eu tô medindo seu braço aqui, moça, o que aconteceu? Um é menor do que o outro. Ela falou, não, porque quando eu era criança, a minha mãe tava limpando a minha casa, ela tinha levantado a cama e eu era criança, a cama caiu nas minhas costas e deslocou minha coluna. Então ela tinha a coluna deslocada. E aí nós oramos ali e começamos a declarar, coluna volte pro lugar em nome de Jesus, braço cresça. E o braço dela que tinha, assim, a mão direita dela, quando ela levantava, ficava na altura do cotovelo do outro braço. Nossa, era uma diferença muito grande. Muito... E aí o braço dela foi subindo e voltando pro lugar. E os dois ateus estavam de frente, olhando com os olhos desse tamanho. E a palavra que saiu da boca deles na hora foi, meu Deus. O ateu voltaram, falando, né? Meu Deus. E naquele momento os três reconciliaram com o Senhor. Foi minha primeira experiência orando por cura. E depois daí, né, foram várias e várias, porque aí eu fiquei louco de verdade. Naquele dia teve mais umas 5 orações por cura. E aí eu voltei para Belo Horizonte e comecei a introduzir isso na igreja local. E a igreja local foi aprendendo. E a gente foi crescendo e evangelizando. E todo evangelismo, a gente via os enfermos, orava, eles eram curados e a igreja foi crescendo. Ao ponto do último evangelismo que eu realizei nessa igreja, a nossa equipe estava com 50 pessoas. E começou comigo, só tinha eu. Na verdade começou com Jesus, mas eu fui o único instrumento que se disponibilizou. E a equipe já tinha 50 pessoas. E foi quando o Senhor falou também, agora vá para outro lugar. Não, aí... É parecido as histórias. Né? Mas esse último evangelismo também foi em um hospital. Foi num UPA, que é uma unidade de pronto atendimento aqui no Brasil. O UPA Oeste, que fica na divisa de 2 favelas, Morro das Pedras e Ventosa, que foi onde eu fui criado. E eu lembro que a gente chegou nesse hospital, o hospital lotado, cheio de pessoas, mas quando a gente saiu, só tinha 1/3 das pessoas que estavam antes, elas recebendo cura e indo embora. Pessoas chegavam, eram abordadas na porta do hospital, eram curadas ali e voltavam para casa, nem entravam no hospital, a operação do Senhor. E foi quando Deus me falou, seu papel aqui acabou. A igreja já entendeu o ID. E aí ele me direcionou para a igreja que eu estou hoje, que é a Igreja Verbo da Vida. E na igreja que eu estou hoje, Verbo da Vida, eu tenho descobrido, descobri em 2021 o chamado missionário. E aí foi quando eu resolvi fazer também a escola 2414, lá em Brasília. E o prático dessa escola, que era uma escola de evangelismo e missões, o prático foi na Bolívia. E chegando na Bolívia, pastor René me recebeu. Aí a gente se conheceu. Aí nós nos conhecemos. As histórias se uniram aí. Dois doidos ainda, né? Dois doidos. É. E assim, eu cheguei lá, foi um choque de realidade, porque nós fizemos evangelismo na selva e nas montanhas. E eu voltei de lá, aqui é uma caneca que tem água, pessoal, para você que está assistindo, tem água aqui dentro. Já tem um pouquinho porque eu bebi muito, mas eu voltei de lá sabendo dar valor a um pouquinho de água gelada. Porque não tinha na selva. Não tinha água na selva. Não tinha mesmo. São coisas simples do nosso dia a dia, mas que muitas das vezes a gente não dá o devido valor e não rende graças ao Senhor por ter o que temos. Na selva, uma condição de que não tem água potável, água quente, a que a gente levou quente, não tinha geladeira, não tinha energia elétrica. E ter um pouquinho de água gelada para nós que vivemos essa experiência é algo muito bom, muito bom. Muito bom. Então eu voltei outra pessoa desse campo missionário, Eu fui realmente transformado lá. Eu aprendi muito com a vida do pastor René, que é uma pessoa que respira missões, vive missões. Eu acho que quando ele dorme, ele está sonhando com missões. E ele me ensinou muito ao ponto de que agora nós vamos retornar para a Bolívia. Quando eu voltei de lá, o Senhor falou comigo, Arthur, faça tudo que você puder fazer por esse povo da Bolívia. E você vai voltar com mais pessoas e para ficar um período muito maior. Que é o que vai acontecer, né, pastor? Vai acontecer. Mas basicamente, resumindo, é isso aí. Mas tem história pra gente contar, hein? Amém. Tem história pra gente contar. Tem muita coisa. Pena que o tempo não permite, né? E como que é o evangelho na Bolívia? Como que é as religiões na Bolívia? Como que é essa pregação do evangelho na Bolívia? Aí vocês ficam à vontade, quem quiser responder. Se ele quiser responder, você complementar ou vice-versa.
Aí, Arthur, né? Eu vou falar um pouquinho do que eu sei. Eu sei que a Bolívia é um país com 12 milhões de habitantes e apenas 14% são cristãos evangélicos protestantes. Dá o quê? Dá cerca de 1.400.000. Então 12 milhões, 1.400.000 só são protestantes evangélicos. Agora você pode falar, pastor. Ou seja, na Bolívia tem essa população, né, de gente, mas os 62% são indígenas. E antes era a República de Bolívia. Agora é Estado Plurinacional de Bolívia. Ou seja, que há muitas nações indígenas dentro da Bolívia. Ou seja, na Bolívia tem 36 nações indígenas, 37 idiomas que a gente fala, ou seja, o idioma que a gente mais fala é o espanhol, né? Mas essas 36 nações indígenas têm seus idiomas, têm seus costumes. Então, incluso em cada estado da Bolívia, dependendo a região que a gente mora, por exemplo, se a gente mora em Santa Cruz, escolas vão ensinar o idioma nativo da tribo que está em Santa Cruz, que seriam dos Guarani. Então, tudo professor e estudante tem que passar aula de Guarani. Quase parecido com o inglês, mas dão mais ênfase no idioma típico da região. Tanto assim que se você vai para um hospital, está escrito em espanhol quirófano, em espanhol, e quirófano também em Guarani. Se você vai para a montanha, né, aí vai estar escrito quirófano em espanhol e quirófano em quechua. Igual, todo professor tem que ensinar quechua. É assim na Bolívia, né? Então, o evangelho, porém, porque eles são assim, muda muito. Então, Santa Cruz, a gente é mais aberta, o evangelho é mais tranquila, são muito amáveis, né? Eles recebem. Agora, nas montanhas, a gente já é um pouco mais fechado, sabe? A gente tem mais desconfiança do estrangeiro, da gente que eles não conhecem, eles são mais reservados. E também existe muita idolatria. La Pachamama, né? Que é lá, para eles é a mãe terra, a Pachamama. E eles, uma vez por mês, eles fazem um ritual que eles chamam de coat. Consiste em fazer uma oferta para a Pachamama, que eles armam umas coisas e queimam, né? Essa fumaça sai eles botam cerveja ou alguma coisa, algum álcool para a terra, né? E eles consagram seus negócios, seus filhos, sua família, seus carros, tudo para Pachamama. Então, aí é mais difícil, porque tem algo espiritual muito forte, né? Então, lá na região do Oriente de Bolívia, a gente é mais aberto ao evangelho, né? Também tem idolatrias, mas não tanto como no Ocidente, onde estão os descendientes de los incas, que agora são os quechuas, os aymaras, né? Então aí a gente encontra um pouco mais de resistência, mas quando um quechua se convierte a Jesus Cristo, é muita coisa. Ele de verdade se converte. Em Santa Cruz a gente escuta de Jesus. Eles podem aceitar ele como Senhor Salvador, mas escutam e tá bom. A vida continua. Mas o quechua, quando ele abraça Jesus, ele aceita Jesus como Senhor Salvador, ele abandona tudo, né? E ele ama Jesus. Tanto que eu falo para vocês, tem quechua que faz jejum de 5 dias, 21 dias, sem comer e sem beber água, porque eles estão apaixonados por Jesus. Eles subem montanha só para fazer jejum.
Então, se a gente logra ganhar isso para Cristo, você não somente ganha uma pessoa, porque esta pessoa que está tão apaixonada por Jesus vai para a sua comunidade a falar de Jesus. A falar de Jesus. É muito lindo, né? Então, se encontramos um choque cultural, incluso dentro da Bolívia, né? Mas a gente, quando pregamos, não somos nós. A Bíblia diz que Jesus disse: toda a potestade do céu e na terra me tem sido entregado. E essa potestade, esse poder, ele nos tem entregado para nós. Então nós não fazemos o trabalho de evangelização sem ele. Nós temos logrado entender de que Jesus iniciou 2 ministérios. Um, ele concluiu a salvação. O outro, ele iniciou, mas deixou para que nós continuemos o ministério da evangelização. E é o que nós fazemos até o dia de hoje, né? Hasta que ele volte outra vez. A igreja vai fazer isso, né? Amém. É assim mesmo. Então, são coisas assim que a gente vê na Bolívia. Tem os dois lugares, não? Tem as duas coisas. E para vocês, qual que é o maior desafio evangelístico na Bolívia? Qual que é a maior dificuldade na pregação do evangelho lá? Pra mim, que cheguei lá como um brasileiro, É. a maior dificuldade é o idioma, né, pastor? O idioma. Igual para mim. Né? Pra ele também, porque são muitos idiomas diferentes. É. Você vai pra selva, é um idioma. Você vai pra montanha, é outro idioma. Mas assim, eu encontrei um povo sedento pelo evangelho. Muito sedento. Muito receptivos e abertos. Mais na selva, né? Nas montanhas eles já são mais fechados. Mas a gente encontrava, por exemplo, uma igreja que a gente construiu um chão, que não tinha um chão. Era uma igreja na montanha e o chão era terra e pedra. A gente via idosas de 80 anos, 90 anos, chegando e se ajoelhando e ficando 2 horas de oração antes do culto começar. 2 horas de joelho na pedra. Então, assim, é um povo sedento. Eu, particularmente, eu não achei assim, muitas barreiras. Eu encontrei um povo sedento. A maior dificuldade foi mesmo o idioma. Mas eu acredito, assim, eu gosto de falar mais das estratégias, né? Eu acredito que a estratégia que é fundamental para ganhar esse povo é servindo eles, ajudando eles. Seja no campo, seja nas necessidades. Na selva eu tive a experiência de cortar o cabelo dos indígenas, de crianças. E eu lembro até hoje o pai de Ramil, uma criancinha, né? Jamile, né? Pra nós em português, mas lá é Ramil. Eu cortei o cabelo dele, ele chegou em casa com o cabelo cortado. E porque ele chegou em casa com o cabelo cortado, o pai dele foi no culto na igreja na selva. E naquela noite ele aceitou Jesus. Então, se você serve o povo, se você tá ali para servir eles, amando eles, eles vão receber aquilo que você tem para falar. Na montanha também a gente chegou, né, em Sapanane, uma plantação, uma lavoura de batatas, e uma senhora de 90 anos de idade colhendo. Ela e mais um menino, acho que era filho ou neto dela. Neto, né? Neto dela ajudando. E assim, eles demorariam semanas, demoraria dias, semanas para poder fazer aquela colheita, mas nós, como os missionários lá, ajudamos eles a colher. E assim, cerca de 1 hora nós colhemos a batata toda. Um serviço que ela demoraria semanas para fazer. Aquela senhora ficou tão grata que ela começou a separar as maiores batatas e as melhores, enchendo um saco e entregando para nós. Toma, essas são minhas primícias. E foi aquelas batatas que alimentou a gente. Foi as batatas que nos alimentou. Então é um povo que, se você chega ali disposto a servir, você consegue a atenção deles para falar o que você tem para falar. Conseguiu mesmo. É muito, muito bonito esses testemunhos, né, que a gente tem. E como que faz para ser missionário na Bolívia? Como que vocês recebem os missionários lá? Então, a gente, na Bolívia, Deus nos tem dado um lugar, uma igreja local. Eu tenho um pastor, tenho uma igreja local, né? Para mim é muito importante que a gente sepa isso. A missão não se pode fazer sozinho.
A missão precisa da igreja, precisa de um pastor. Precisamos muito. Então, minha igreja local, ele deu um lugar para que nós moremos com minha esposa. E nesse lugar é um edifício que antes era uma clínica que nossa igreja tinha. Mas por coisas a clínica fechou e toda a estrutura ficou lá. Que é uma estrutura muito boa, né, Arthur? Muito bom. E aí a gente mora lá e tem essa estrutura para receber gente, né? Então, todo aquele que quiser ir para a Bolívia só tem que fazer contato com nós, ver a data, se a gente está livre, né, na data que, ou senão a gente vê a data que a gente pode estar livre, né? E lá a gente tem uma base muito boa em Cochabamba. E então foi assim que a gente recebeu a Arthur, juntamente com a Escola 2414 de Evangelismo, né, no ano 2022. E a gente só tem que entrar em contato com nós e nós oferecemos para eles diferentes níveis do trabalho, né? O iniciante para mim seria um trabalho dentro da cidade, trabalhando com obra social, né, com crianças, fazendo evangelismo na rua, na praça, fazendo, sei lá, ajudando um pastor da igreja local. Agora um trabalho um pouco mais duro, se poderia dizer, a gente já leva para a montanha, não, uns 4.000 metros de altura, não, ajudar lá o pastor, outro pastor que está também plantando igreja, não, porque nós entendemos que o trabalho de evangelismo tem que ser feito com um pastor e com a igreja, porque o evangelista vai e ganha almas para Cristo, mas nós temos a responsabilidade de entregar essas pessoas para a igreja e o pastor, que o pastor vai ir e amar ele, vai discipular, vai visitar, vai fazer um montão de coisas para cumprir seu ministério. Então, a gente que quer um pouco mais, experiência mais assim, choque cultural, né? Aí que a gente come como é que falam aqui? Rato. Dizendo Arthur. Mas Mas é um pouquinho de Índia, né? Assim. Tá. É um porquinho da Índia, é um hamster, não é um rato. É da mesma família. É da mesma família. Então, aí já a gente leva para a montanha, se eles quiserem. Ou nós temos um trabalho também na tribo Juque, né? Que aqueles que queiram ter sua experiência na tribo Juque, agora eles temos uma base missionária lá também, temos habitações, antes não havia luz, não havia água, né? Quando o Arthur foi lá na tribo Juque, não tinha água. Então, é por isso que ele começou a valorar a água aqui no Brasil, né? Porque aquele tempo a gente falava assim, ou seja, se acabou a água, acabou a missão, né? Porque não tem mais. Acabou a água, acabou a missão. Então, tudo era racionado, né? Pouco, tudo para e água quente, né? Água quente em um lugar quente, mas foi bênção, porque a gente pudo trabalhar na igreja, pudo fazer algumas coisas, né? Ajudar a levantar a igreja lá na tribo. E nós oferecemos isso para a gente que queira ter sua experiência nas tribos, né? Então, agora temos o nível desbravador, né? Que é onde agora Arthur vai ir com um grande equipe de sua igreja e outros irmãos mais que se estão involucrando a lugares de difícil acesso onde não tinha nada. Não tem um lugar onde dormir. A gente dorme em barracas, né? Não tem banheiro, não tem chuveiro, não tem luz, não tem água. E esse é um trabalho que a gente chama de desbravador. Então, aqueles que querem ir para a Bolívia só tem que entrar em contato com nós e nos falar qual é o perfil da gente, né? Porque eu não posso tomar alguém que não tem o perfil de ir lá sem banheiro, sem nada, iniciando, porque se pode frustrar, porque pode ver que a missão é ruim, e um montão de coisas, né? Tem etapas. Eu sempre falo assim, a gente não pode pular etapas. As etapas são para viver, né? Para aprender. Então, quando a gente pula etapas, aí vem
que a gente sofre, né? Então, dessa forma é que quando recebimos a Arthur com a escola 2414 lá, ele voltou para Brasil, aqui, e aí sua igreja nos abraçou e desde o ano 2002, né? Sim. Hemos feito uma parceria até o dia de hoje, né? Nos ajudam muito, tem sido uma bênção. E foi assim que ele organizou, e há quantos meses foram? Uns 6 meses atrás, 8 meses, né? Que começamos? Que a gente falou. Em maio. Em maio, né? Sim. Que eu estava com um equipe de missionários da WP Brasil, lá nas montanhas, fazendo um trabalho de evangelização, e aí Arthur mandou mensagem para mim: pastor, nós temos logrado, a gente vai estar com o Senhor lá no ano 2025. E aí iniciou o trabalho que a gente vai fazer agora, o ano 2025, nas tribos Chimán e Mocetén, lá no norte de Bolívia, né? Ou seja, é de difícil acesso, nós temos que caminhar em carro, em ônibus, umas 24, 22 horas, e depois a gente tem que entrar. Se o rio está bem, a gente vai chegar na aldeia em 8 horas, né? E se o rio está ruim, a gente tem que talvez dormir na praia do rio e outro dia continuar. Então são como umas 19 horas e se dá, né? E agora ele está indo para lá. É isso aí. Para você que deseja ir para uma experiência missionária, o underground, eu posso falar assim, hardcore, essa é para missionários raiz, não é para missionários Nutella. Serão 25 dias na Bolívia. Quando eu retornei, Deus colocou, né, essa direção de voltar para a Bolívia com mais pessoas e para ficar um período maior, porque quando eu fui a primeira vez, eram 15 missionários, né, da escola 2414, e foram 10 dias. E assim, não deu pra gente fazer muita coisa. Passou muito rápido e não deu pra gente fazer muita coisa. Né? A gente poderia ter ajudado muito mais, a gente poderia ter feito muito mais, porque tem muito trabalho e lá não tem trabalhadores. Então o Senhor colocou no meu coração essa direção de voltar, de incentivar as pessoas, né, para poder estar indo e para ficar um período muito maior, para a gente realmente fazer um trabalho de relevância e que vai causar um impacto no futuro para esse lugar. Então nós vamos ficar 25 dias na Bolívia em janeiro de 2025. São 30 vagas, então nós vamos levar uma equipe com 30 missionários. Ainda temos vagas, apenas 9 vagas. Posso falar o site? Pode, fica à vontade. Então, se você deseja ir, você pode se inscrever através do site www.verbobarreiro.com.br. É uma expedição missionária que a gente está realizando. Com quem quiser participar, está sendo interdenominacional. Apesar de nós, né, da nossa igreja estar organizando, está sendo interdenominacional porque existem vários irmãos de outras igrejas que estão indo conosco. E o trabalho que a gente vai realizar é evangelizar, né, nas montanhas, os quechuas e também na selva da tribo Mocetén, aonde, como o pastor falou, são 24 horas de ônibus de um lugar ao outro. Quando chega lá são mais entre 8 a 12 horas no rio em um bote, depois mais 1 hora de trilha, né, até chegar na tribo. E nessa tribo nós vamos construir uma base missionária para receber os missionários no futuro, para ter um lugar para eles ficarem acomodados e também seguros ao mesmo tempo. E também vamos distribuir 800 brinquedos para as crianças. Esse povo das crianças não tem. Eles não têm nada. Eles não têm nada, o povo da selva não tem nada. As crianças brincam com os animais, elas pegam um morcego, amarra a linha na pata do morcego, enquanto o morcego vai voando, ela vai conduzindo. Essa é a pipa das crianças da selva. E uma das estratégias que a gente tem para ganhar esse povo é servindo as crianças. Então nós vamos comprar na Bolívia e distribuir lá 800 brinquedos para essas crianças, 500 cestas básicas também, para além de alimentar, né, a necessidade espiritual desse povo, assim como Jesus teve na terra, quando o povo teve fome, ele deu para o povo o que comer. Nós vamos fazer isso também, suprindo a necessidade física deles através das cestas básicas. E também, como o pastor René, ele realiza um trabalho de discipulado com essas pessoas que aceitam Jesus. Ele não somente prega o evangelho e deixa essas pessoas, ele acompanha elas, ele discipula, uma igreja levantada, e só assim, né, depois que tem alguém para assumir, ele vai embora.
Então ele precisa discipular esse povo, são 500 famílias na tribo, e nós vamos distribuir 500 bíblias de estudo no idioma espanhol para que eles possam ser discipulados, eles tenham acesso às escrituras. Basicamente, resumindo, essa é a missão que a gente vai fazer e tem vaga para quem quiser participar. Vai ser muito bom ter a gente lá, para que a gente tenha uma ideia. A gente vai construir essa base em uma aldeia, mas perto dessa aldeia tem 6 aldeias mais. Então essa base vai ser muito importante, ela vai ficar em meio das aldeias, onde a gente vai fazer um discipulado, um centro de treinamento para indígenas, né? Na base missionária. E quando a base missionária está acabada, a gente vai poder levar doutores, dentistas, mestres, missionários, pastores, tudo aquele que queira ser parte do trabalho missionário, né? Então, essa é a visão que a gente tem, né? Vamos plantar isso, vamos fazer isso, e vamos fazer que depois os mesmos indígenas sejam os que levem a palavra de Deus, né? Esse é o nosso trabalho. Sim. Ensinar é como diz a Escritura, né? Que nós ensinemos a palavra e Jesus estará com nós até o fim do mundo. Amém. E nós só temos que fazer o que Ele mandou fazer, né? E é o que nós estamos fazendo agora lá nas tribos em el norte de Bolívia. Agora eu quero provocar vocês com uma pergunta. A pergunta é simples, mas ela é bem provocativa mesmo. E a pergunta é, por quê? Por que você sai do Brasil para ir lá? É barco, é carro, é caminhada? E por que vocês fazem isso? Por quê? Eu gosto de responder, né? Porque eu vejo a maioria dos missionários respondendo esse tipo de pergunta e eles falam porque nós amamos esse povo. Eu não uso essa expressão, né? Como que eu posso amar quem eu nem conheço? Nós estamos indo primeiro porque nós amamos ao Senhor. Porque antes de tudo Ele nos amou. Entregou seu único filho, que veio como um exemplo de um missionário perfeito, né? E Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então se Jesus ele veio com uma missão, nós também temos que imitar a missão dele, né? E também porque ele nos deixou uma ordem: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Além disso, nós vamos para a Bolívia, que lá não tem trabalhadores. Acompanhando o pastor Reni, né? Nossa igreja apoia ele. A gente tem um relacionamento íntimo. Uma das maiores dificuldades que ele relata para mim é de conseguir pessoas para trabalhar, né? Porque se lá tivesse trabalhadores, não precisava de nós brasileiros ir. Mas porque não tem, nós estamos indo. E porque existe um povo sedento que precisa ser liberto das garras do inimigo. A pergunta que você me tem feito, uma vez um indígena me fez essa pergunta. A gente chegou à aldeia, só para que a gente tenha uma ideia, a gente não tinha tempo de almoçar. A gente só tomava café da manhã e a janta às 11 da noite. O resto do dia era chegar à aldeia em bote e levar o equipe que nós usamos. Nós usamos para evangelizar uma tela gigante. Nós projetamos o filme de Jesus no idioma original e levamos também um quadro cênico com pintura. Então nós vamos pregando e vamos pintando. E também utilizamos um experimento químico, onde nós vamos pregando e vamos ensuciando a água e vem a cruz e limpa toda a água e eles ficam assim, que isso, é um bruxo, né? E tudo, não, é só para eles é coisa assim, mas para nós é só químico, um experimento químico, né? E caminhamos muito pela selva, né? Assim, muito quente, carregados, cansados, chegamos, pusimos a tela e tudo, chamamos a gente, pusemos equipe de som, nós carregamos gerador de luz mais para a selva, né? E aí um indígena falou para nós: por que vocês estão aqui? Ninguém vem aqui. Ninguém ninguém se preocupa por nós. O que fazem vocês aqui? O que querem? Aí nós falamos para ele: nós estamos aqui porque nós amamos a Jesus, sabe como Arthur falava.
Mas quem é Jesus? Nós não sabem quem é Jesus, sabe? E aí a gente explica. Jesus é o Filho de Deus que tem dado sua vida por nós. Por esse Jesus, bem, vocês estão aqui, é por esse Jesus. Então nós queremos esse Jesus. Porque se esse Jesus faz que vocês venham tão longe, porque nem o governo vem aqui, e vocês vêm aqui, nós queremos aprender quem é esse Jesus, sabe? Então nós fazemos isso por amor a Cristo. E quando nós estamos lá, dentro das tribos, vemos muito Deus em eles, sem que eles conheçam a Deus. Entende? Ou seja, eles vivem em comunhão. Eles não brigam. Eles compartilham tudo. O peixe que eles vão para o rio pescar, compartilham com aquele que não tem. Todos os dias os homens da tribo saem 8, 7 da noite e voltam assim 4, 5 da madrugada, né? Vai caçar sozinhos. Eu falo assim, cara, isso são doidos, né? Dentro da selva, sozinho, você vai. Na selva tem cobra, tem onça, tem um montão de coisa. Mas se alguém não caçou nada, aquele que caçou, ele compartilha com aquele que não tem. Nossa, eu fico assim. Eles só precisavam de Jesus. Porque eles já vivem, de fato, eles já vivem o Evangelho. Mas eles não sabem. E nós aprendemos com eles, né? Então, indo lá, ao ver essas coisas, não tem como não amar. Alguém tem que ir. E sem dúvida, essa carga não é para qualquer. Existe um chamado específico. Não é para todos. E eu entendo muito bem isso. Mas todos nós que fazemos um corpo, os missionários que vamos, a igreja que ora por nós, a igreja que, gente da igreja que manda uma oferta, que nos ajuda, todos nós fazemos juntos o trabalho. Eu fico assim, eu louvo a Deus e dou assim, meu Deus, obrigado pelas orações da igreja, não somente na igreja, a igreja de Cristo. Eu tenho certeza que essas orações nos têm cuidado de morrer, sabe? Quantas coisas Deus nos tem livrado. Um dia uns indígenas tinham que vir a levar-nos para sua aldeia, e eles não chegaram, e nós tínhamos comprado tudo para ir com eles. E eu fiquei assim bravo. Eu falei, não, como pode ser? Não, eu comprei muita coisa para ir. Mas eles, depois de 2 dias, eles apareceram. Eu vi um deles todo cortado. Por aqui tudo cortado, né? Eu falei, o que aconteceu? Né? Ou seja, vocês não vieram para cá e eles tudo cortado assim. Ah, não, pastor, nós estamos vindo para o Senhor, mas a onça apareceu e nos atacou, né? Então a onça, aí eram 3 indígenas, né? Um deles, a mão se tirou com a onça, sabe? Ele foi que cortado. E os outros 2 tinham um facão, né? Facão e com o facão tiveram que matar a onça, né? Aí eu disse, Deus, obrigado. Porque Deus nos tem livrado. Porque nós tínhamos que estar com Ele nesse momento. Sabe? E isso é por as orações da igreja, do corpo de Cristo. Então eu falo assim, nós não fazemos nada sozinhos. Somos um corpo, né? Então eu fico assim, Deus, graças pela igreja. Amém. Gente, nosso horário está estourado, né? Uma pena. Mas pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem um conselho, uma mensagem para quem nos ouve. E antes disso, eu queria agradecer, viu? Muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando você, toda a missão, tudo aquilo que Ele tem entregado. E que Ele possa mandar mais trabalhadores e te dar direcionamentos específicos, que Ele possa usar você e a sua esposa poderosamente naquele lugar, e outros mais que o Senhor quiser levar vocês. E igualmente você, Arthur, que Deus continue te direcionando, também os seus liderados, que Ele te capacite e que você possa alçar voos mais altos.
Muito obrigado, viu, a vocês. Amém, obrigado. Eu Obrigado a agradeço vocês. pela oportunidade. Pode falar, pastor, pode dar um conselho aí. Eu sempre costumo a dizer que aquele que quer ir para o campo missionário se alimente bem, faça academia. Não estou brincando, de verdade, faça academia e descanse. Essa é na parte física, né? Agora na parte espiritual, não seja emocional nem sentimental, porque o campo missionário é duro e não é para qualquer. Não é que eu sinto, não é que eu senti, se ninguém me acompanha, então não deixo. Não. O missionário caminha pela fé. E dentro do campo missionário não pode ter isso, porque nós somos como um soldado do exército. O soldado simplesmente é uma ordem. Mas na Bíblia tem coisas que nós não temos que orar. A gente não tem que orar para pregar. É uma ordem. Ir e pregar o Evangelho. Né? Então, eu falo assim, para aqueles que queiram ir para o campo missionário, cuidem seu templo, seu corpo. Se tem algo que curar em seu interior, pida oração à igreja, que Deus cure. Que Deus tire toda a inseguridade, que Deus faça muita coisa no seu coração. Porque saindo fora, ninguém vai estar aí para dizer, nós estamos com você. Não terá um pastor para dizer, não, a gente está aí para dar uma palavra de ânimo. Não tem. Aí a gente tem que ser firme. Se eu sinto, não sinto, a gente tem que ter a certeza de que Deus está aí, está conosco. Então eu falo assim, aquele que quer ir para o campo missionário, se cuide do seu templo, sane tudo o que tenha que sanar espiritualmente, emocionalmente e seja obediente a Deus, independentemente da situação que você tenha que viver. Né? Se é ruim ou bom, permaneça com Cristo e Deus fará. Amém. Eu concordo com tudo que o pastor falou e eu só acrescento. Sirva a igreja local. Esteja envolvido com a igreja local, esteja envolvido com seus pastores, porque sem a igreja local também não há missionário que fique no campo por muito tempo. A igreja local é a base, é o alicerce que vai manter o missionário avançando. Então sirva a igreja local. Se você não está disposto a fazer missões no local que você está hoje, dificilmente você vai fazer lá fora. Então sirva a igreja local antes de tudo. Amém. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe, que essa conversa possa te edificar e, de fato, alimentar e fazer sua fé crescer. E que o Senhor possa abençoar vocês. Gente, obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Deus abençoe. Tchau.